Olá, graça e paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Estamos agora, nesta oportunidade, abordando Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Quero falar acerca da questão do todo olho verá. É uma questão muito badalada no meio evangélico quando tratamos da escatologia consumada. Eles nos questionam dizendo como pode Jesus ter vindo quando ele disse que todo olho verá, e eu não vi ainda isso acontecer. Os meus pais não viram isso acontecer, né? Diz a palavra, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Como fica aí essa questão, pastor? Como é que fica esse texto? Eles utilizam, né, os contraditores, aqueles que vêm de encontro a nos atacar a escatologia consumada, e eles nos questionam dentro desta passagem. Amados, primeiramente eu quero dizer para vocês que o livro do Apocalipse também foi escrito antes de 70. Foi escrito entre 64 a 68. Na verdade, toda a Escritura, tanto o Novo como o Velho Testamento, ele já foi escrito justamente antes de 70. Enquanto estava encerrando-se, estava entrando no final da antiga dispensação, estava dando início da nova dispensação. Então, no cruzamento dos pactos, a Bíblia estava sendo redigida. As cartas do apóstolo Paulo, os livros dos apóstolos, né? Inclusive o livro do Apocalipse, estava sendo escrito no cruzamento dos pactos. Lembrando que o pacto, irmãos, a escatologia, ela é de aliança. A escatologia não é cósmica, como a igreja tem pregado por aí, anunciado, que um dia Jesus vem nas nuvens do céu de forma ocular e destruirá este planeta Terra, estabelecendo um novo mundo completamente diferente disso aqui, que aos olhos humanos será uma coisa linda, maravilhosa, com luzes, com vestes brancas, canções espirituais. Então eles passam esta ideia completamente fora e totalmente longe do que seja o reino dos céus, em nome de Jesus. Na verdade, o reino de Deus, ele é espiritual, né? Completamente espiritual. E deve-se levar em consideração o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes 1:4. Geração vai, geração vem, porém a terra permanece para sempre. A terra jamais será destruída, né? Uma outra oportunidade, falei disso em um dos vídeos. Aí você pode ver, em nome de Jesus, no site da Remanescentes da Graça, www.remanescentedagraca.com.br. Você pode acessar o site da congregação e ali encontrar este vídeo e ver na íntegra este ensino em nome de Jesus. Agora, nesta questão, Jesus falou, todo olho verá, até quanto os traspassara, né? Então, aqueles que deveriam presenciar este evento são justamente aquelas pessoas que estavam envolvidas com a sua crucificação. Isso aqui é claro no texto. Foi eles que transpassaram a Jesus. Por isso que você vai encontrar no tempo todo Jesus se referindo à sua geração, quando ele fala a respeito da sua segunda vinda. Então ele se dirige à sua geração. Ele se dirige, não passará esta geração. Essa geração não chegará ao fim. Então ele fala a respeito da sua segunda vinda, se dirigindo à sua geração, aos seus contemporâneos. Não foi diferente aqui nesse texto. Não foi diferente em Apocalipse 1:7, né? Porque foi justamente esses aqui, que os seus contemporâneos, que o rejeitaram. Mateus capítulo 27, eu pediria que você pudesse também recorrer à tua Bíblia aí, junto comigo, e ler
Veja que estou utilizando aqui das Sagradas Escrituras, não estou usando aqui outro livro, né, um livro qualquer, né, de particular interpretação para falar disso, não. Está aqui nas Escrituras. A Bíblia Sagrada, um manual que eu creio que você tenha também disponível ao teu lado. Vamos ver aqui, Mateus 27, no versículo 24, esse texto é bem conhecido. Jesus estava sendo levado para ser interrogado por Pilatos, e diz a palavra no verso 24, de Mateus 27. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Então Pilatos viu que Jesus estava inocentado pelas questões que estavam levando em consideração a ele. Ele disse: olha, o que eles estão falando de você não me dá cabimento de o crucificar, mas vou deixar o caso para com o teu povo, para ver o que eles dizem. Aí diz no verso 25: e o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então, aquele povo, o povo da geração de Jesus, eles tomaram para si a responsabilidade da morte de Jesus Cristo. Caia sobre nós. Se o sangue deste homem é justo, então que paguemos com nossas vidas. Se esse homem está sendo, se ele é justo, então nós que viemos a pagar pela injustiça que iremos fazer. Esta é a interpretação correta desse texto. Então, levando em consideração aquilo que Jesus falou em Apocalipse 1:7. Mas não só fica nessas passagens, eu também quero ler com vocês João capítulo 19. João capítulo 19, vamos ver aí na Bíblia, João capítulo 19, no versículo 33 ao 37. Nesta passagem, o texto fala do momento em que Jesus estava sendo tirado do crucifixo, né? Jesus deveria ser tirado porque estava chegando a Páscoa e não poderia ficar corpos na cruz, né? Então existia, além de Jesus, 2 ladrões, então todos deveriam ser tirados dali a tempo. Diz a palavra, João 19, 33. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Era comum, né, para que o réu que estivesse lá sendo punido na cruz, para que a morte viesse ligeiro, né, e não demorasse muito em vida, quebravam as pernas da pessoa que estava ali, condenada. E vendo que Jesus já estava morto, não fizeram isso com ele. Verso 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. O sacrifício deveria ser perfeito. Jesus deveria ser entregue como sacrifício de forma perfeita. Então, por isso que não foi quebrado suas pernas, né? Aí diz no verso 37. E, outra vez, diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Eles quem? Os judeus apóstatas, toda aquela geração corrupta, cujo qual negaram, rejeitaram a Jesus como Messias. Então, mais uma vez, a palavra mostra que eles é que deveriam pagar, eles é que deveriam presenciar, segundo as Escrituras. Eles verão, né? E isso levando em consideração a profecia de Zacarias, né? Zacarias capítulo 12. Está tudo ligado, né? O Velho Testamento com o Novo Testamento e a conclusão final de todas as coisas na queda de Jerusalém em 70, em nome de Jesus, né? Tudo leva-nos a esta declaração, sem medo de errar, pois há todo o amparato, tanto bíblico com relação a isso, como também da história. Vemos aqui, Zacarias capítulo 12, olha aí na tua Bíblia, Zacarias 12, no versículo 10, diz a palavra: e sobre a casa de Davi
e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem traspassaram, planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito, né? Então, veja que coisa interessante. Isso aqui se cumpriu plenamente, né, no retorno de Jesus em 70. Aqueles que transpassaram, esses que rejeitaram a Jesus, foi justamente o povo de sua geração, cujo qual Jesus sempre dirigia a palavra, que não passaria a sua geração sem com que tudo viesse a acontecer. Como já lemos várias vezes aqui em Lucas capítulo 21, no versículo 20 ao 22. Então, irmãos, a palavra transpassaram, aí, ela vem do verbo transpassar, quer dizer furar, varar, atravessar, né? Levando em consideração justamente o povo de sua geração. A palavra aqui, diz a palavra em Zacarias, o texto aqui em Zacarias, Zacarias capítulo 12, versículo 10, né? Diz a palavra: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para mim a quem transpassaram. O texto hebraico masorético, ele consta assim: e olharão para mim a quem furaram. Então, levando em consideração justamente aqueles apóstatas do tempo de Jesus, que não o viram como o Messias prometido a Israel. Então, amados, é algo que devemos verdadeiramente repensar, porque a vinda de Jesus, a vinda do Senhor, jamais estava reservado para acontecer há mais de 2000 anos além de sua geração. Nada disso. O Senhor reservou este acontecimento para ser um castigo para esse povo. E foi justamente isso que aconteceu na queda de Jerusalém em 70. Todo olho presenciou as chamas, a invasão, né, a notícia que correu o mundo, né, daquela época em que Jerusalém estava em grandes chamas e o exército de Roma venceu por completo. E até hoje, se você já teve a oportunidade de ir a Jerusalém, pôde presenciar apenas escombros, apenas pedaços do muro de Jerusalém, cujo qual os judeus, né, aqueles que são adeptos do judaísmo, até hoje se lamentam, esperando um dia ser reconstruído, que jamais será reconstruído, em nome de Jesus. Então, esta é a interpretação correta de mais um texto, que Deus ele possa ter dado pelo seu Espírito entendimento dessa verdade, e que o nome dele seja constantemente exaltado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e já reina em nome de Jesus, graças a Deus.